Bom dia nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Fla React, nessa sexta-feira, dia 28 de março de 2025, trazendo para vocês as últimas novidades e atualizações do mais querido e amado do Brasil, Flamengo, galera. Então, tá chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, podendo ajudar, já vai deixando o seu like, se inscreva, ative o sino e também compartilhe nossos vídeos com os seus amigos. Lembrando para vocês que o Flamengo aí voltará em campo neste sábado às 21 horas da noite no estádio do Maracanã, a estreia do Mengão aí pelo Campeonato Brasileiro 2025. Rodrigo Jufo, ele está acompanhando o Flamengo, que óbvio se prepara para o Campeonato Brasileiro, mas tem a questão da expectativa. A gente viu a reportagem, a torcida do Flamengo, ali é uma amostragem pequena, tenho certeza que não é a torcida inteira, mas o esquema, o complô para tirar o Felipe Luiz. Olha, torcedor do Flamengo, eu não tenho essa... Felipe, não tenho essa ideia de ter um complô contra o Flamengo. O Felipe Luiz é um nome que... Não estou falando que me agrada na seleção, me agrada como profissional. Quando eu olho o futuro, não importa onde, quero o Felipe Luiz aí por perto, porque o cara chegou, é um grande personagem, um vencedor. Mas tudo bem, eu se fosse rubro-negro estaria show! Saiam daqui! Vamos lá, Rodrigo Jufo, o Flamengo é o nosso assunto por aqui. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Felipe, amigos do Sport Center. O torcedor do Flamengo tá batendo na madeira, fazendo qualquer sinal que acredita para isso não acontecer, do Felipe Luiz assumir a seleção brasileira. Mas aqui no Flamengo o clima é muito tranquilo. O nosso produtor Luciano Borges já tinha apurado e nós também conversamos internamente aqui no Flamengo. Nem o Felipe Luiz procurou a diretoria, o BAP ou o Boto, para conversar sobre essa possibilidade, nem os diretores do Flamengo também procuraram um treinador sobre essa possibilidade. O foco está total no time. O Felipe Luiz tem um plano de carreira internamente, ele sabe muito bem os próximos passos dele como treinador e ele acredita que assumir a seleção nesse momento, até com poucos jogos como treinador de time principal, não seria um bom momento. Então aqui no Flamengo, com relação à seleção brasileira, futuro cargo, está muito tranquilo. Felipe Luiz é o treinador, vai ser mantido e está seguindo o planejamento para a temporada 2025. Hoje ele fez o primeiro treino agora pós-data FIFA, já com alguns selecionáveis, só o Gerson, que está com um incômodo, foi preservado, e o De La Cruz, que está com problemas estomacais, também não participou da atividade. O resto, Wesley, Léo Ortiz, todos em campo, Varela, todos em campo participando normalmente da atividade antes da estreia no Campeonato Brasileiro diante do Internacional. Quem falou aqui com a imprensa foi uma espécie de coringa, o Luiz Araújo, que sempre que entra faz um gol, se destaca, mas ele quer um papel de protagonismo, ele se entende como protagonista nesse elenco e falou sobre isso com a gente. Vamos ouvir. Eu me sinto um cara que reforça o elenco, me sinto um cara muito importante para o Flamengo, tanto que em jogos decisivos venho aparecendo, venho mostrando o meu trabalho. E como eu sempre falo, o mais importante é o grupo do Flamengo. Com certeza vou dar o meu melhor para estar entre os 11 do time titular. Aqui tem grandes jogadores e eu sou um grande jogador também. Estou mostrando meu trabalho nesse começo. Tenho muito a evoluir e muito a crescer com o Felipe. Estou escutando muitos conselhos dele. Tenho certeza que esse será um grande ano não só para mim, mas para toda a equipe. É isso, Felipe Luiz 100% focado aqui no Flamengo. Ele tem um duelo muito difícil contra o campeão gaúcho, sábado, Internacional, na estreia do Campeonato Brasileiro. Depois o time viaja no dia 3 para a Venezuela enfrentar o Táchira. E ele sabe que pelo menos no jogo contra o Inter, Arrascaeta e Gerson, muito provavelmente, Gerson ainda é dúvida, mas Arrascaeta e Danilo já estão 100% fora, descartados com lesões musculares. Gerson vem sendo preservado e ainda é dúvida. E o Bruno Henrique participou normalmente aqui da atividade, então deve ser relacionado para esse jogo contra o Inter. Amigos, Felipe Luiz é do Flamengo e tá tranquilo aqui o clima. É isso, Felipe Luiz, técnico do Flamengo. Vamos falar do Flamengo em si, mas ao mesmo tempo da força desse Flamengo com o Felipe Luiz, que passa a ser realmente um nome que, se você imagina o cargo da seleção disponível, é um nome que entrou numa discussão. Eu acho que ele é, dos nomes brasileiros, né, de disposição, ele é o melhor. Tem 5 meses de trabalho. Sim, são 5 meses já com 3 títulos. Mas, conhecendo o Felipe Luiz, né, tudo que a gente escuta, né, a forma dele de trabalhar, ele não me parece o técnico estar disposto a romper um processo. Ele respeita muito o processo de trabalho. O Flamengo teve muita coragem de colocá-lo,
para ser o treinador do melhor elenco do país, porque confiava na competência dele, na capacidade dele, que ele já mostrava como jogador e como treinador de base do Flamengo. E deu certo. Foi uma coragem da outra gestão, né? Tem que ser justo, a gente criticou muito, né, a gestão Landim por algumas situações, mas eles colocaram o Filipe Luiz ali num momento de instabilidade. Eu acho que desde então, tudo que ele está construindo é digno de aplausos, porque ele transformou esse time de fato, que é muito forte no papel, num esquadrão no campo. Melhorou os jogadores, colocou os jogadores em seleção brasileira, né? Ele tem essa assinatura, né, da competência. Só que eu acho que seria uma aposta no momento. Porque a seleção brasileira precisa... eu acho que ele vai precisar de um pouco mais de casca. Talvez para um próximo ciclo de Copa do Mundo, o Filipe Luiz seria um nome perfeito até. Não sei o que ele quer da carreira. Sei que ele gostaria muito de trabalhar na Europa um dia. Mas, para mim, a melhor decisão para ele agora é permanecer no Flamengo. Acho que o Flamengo está dando todo o respaldo, toda a estrutura necessária para ele executar o trabalho. E não romper esse processo, né, que ele tanto exalta. Falei aqui já, repito, para mim, antes já do Dorival, treinador da seleção brasileira tem que ser europeu. Tem que ser um estrangeiro. Eu acho que tá na hora desse intercâmbio, tá na hora de você pensar em um cara cascudo, um cara que consiga formar um coletivo forte, com ideias interessantes para esses jogadores. São jogadores que muito jogam na Europa, né, estão acostumados também a grandes nomes, né, muita estratégia. O Filipe Luiz tem esse potencial, mas acho que agora seria uma aposta e a notícia é a melhor possível para o Flamengo, até porque parte muito dele, né? Ele quer permanecer. Quando você escuta isso do seu treinador, acho que você tem uma convicção que o caminho que o Flamengo está seguindo é o correto. Quero te ouvir também, Mário, mas a gente tem números justamente desse Flamengo de Filipe Luiz. 27 jogos, As partidas, a evolução, como ele já precisou lidar com questões de desfalques, e aí você movimenta peças, perde todas as opções de laterais esquerdos, e aí tira o Varela, coloca na esquerda. Então, acho que ele tem mostrado um entendimento muito legal de quem, de fato, ali estuda, se dedica, já estava se dedicando mesmo, ainda quando jogador, se abastecendo de muitas fontes, se alimentando mesmo, né, de treinadores experientes e que ele gosta do trabalho, que ele admira. Eu acho que quem sou eu para falar de etapas, tá? Da vida profissional de alguém. Mas eu acho que além do processo, é não queimar etapas também pro lado do Filipe Luiz, treinador, né? Já é muito grande e gigante e talvez pular etapas você estar no Flamengo no seu primeiro ano de profissão de treinador. Mas a partir dali, eu acho que tem esses caminhos em que você tem um campeonato de pontos corridos para participar desde o início, você ter tido essa pré-temporada, você ter Libertadores. Eu acho que tem novos desafios para o Filipe, ainda antes dele chegar a uma seleção brasileira, principalmente nesse contexto. A seleção brasileira hoje ela é uma máquina de moer sonhos. Então, assim, é o sonho de muita gente trabalhar na seleção brasileira. Então, se torna muito, por isso, difícil de você negar um convite. Mas hoje é uma cilada, talvez, treinar a seleção brasileira para alguns treinadores. Foi para o Diniz, foi para o Dorival. Filipe Luiz é ótimo, pode ser para ele também, porque o momento não favorece. O Flamengo ele está dando uma estrutura para o Filipe Luiz que o ajuda muito, principalmente o Flamengo de hoje. Profissional, com departamento, com gente competente lidando ali com ele, trabalhando em conjunto. Hoje a CBF não te dá esse conjunto. Ela não te dá essa parceria de desenvolvimento. Então, acho que pro Filipe Luiz hoje, e aí concordo com o Dorival quando ele fala de um técnico mais cascudo, justamente por isso. Talvez o suporte não aconteça. Então, tem que ser um técnico já que já tenha apanhado muito para poder falar, bom, então tá bom. Então, esse jogador aqui eu vou ter que afastar um pouco. Bora falar agora sobre o Flamengo de olho mais uma vez em Andréas Pereira. Informação da tarde dessa quinta-feira dá conta de que o rubro-negro, buscando um meia para disputar posição com o Arrascaeta, vê no Andréas Pereira alguém de boa oportunidade. Meio-campista de 29 anos que passou pelo Fla entre 2021 e 2022 na oportunidade, 53 jogos, 6 gols e 3 assistências. Ele ficou muito marcado por uma falha na final da Libertadores que garantiu o título ao Palmeiras.
até por isso não foi comprado junto ao Manchester United em uma operação de 10 milhões de euros. O Fulham, muito esperto, fez a compra e transformou o Andréas Pereira em titular absoluto. Agora que o Flamengo vendeu o Alcaraz para o Everton, numa operação de mais ou menos 110 milhões de reais, a ideia é utilizar parte dessa grana para fechar a compra em definitivo do Andrés, que pertence ao Fulham e tem contrato até junho de 2026. O Andrés está avaliado em 20 milhões de euros e é titular absoluto por lá. Ele já havia declarado em outras entrevistas a sua vontade de voltar a jogar no Brasil, especialmente para apagar essa imagem ruim deixada depois na falha na decisão contra o Verdão. E eu falei, preste atenção no vídeo aí, porque vai ter tudo para vocês. Olha aí o que eu falei hoje no SBT. Jorge Jesus, vírgula, o maior treinador que eu vi no Flamengo, que eu vi, porque eu tenho 35 anos. Perfeito, é a sua opinião, né? É a minha opinião. Isso. Atualmente treinador do Al Hilal e que muita gente está pedindo na seleção brasileira para a vaga da possível saída do Dorival Júnior. Porque isso precisa ser dito, tá? Tem que ter o respeito. O Dorival Júnior, ele continua como treinador da seleção brasileira, embora, pelo que eu esteja entendendo aí, ele já sabe até que ele vai ser demitido, é questão de tempo. E aí muita gente pede a chegada do Jorge Jesus, porém levanta a bola. Como que é a relação Jorge Jesus e Neymar? Inclusive a gente debateu isso aqui ontem. E o Jorge Jesus, ele viu um corte nosso no SBT Rio, inclusive ele me mandou essa mensagem, ó, vi um corte seu no SBT Rio, que você postou falando sobre a minha relação com o Neymar. Eu quero te pedir que você mencione lá no programa que eu não tenho nenhum problema com o Neymar. Que não tem nada disso, eu não tenho nada com o Neymar, nada contra ele, nada contra o atleta, porque muita gente está levantando essa bola, essa questão, como se o Jorge Jesus e o Neymar, eles tivessem uma relação estremecida. Eu achei que tivesse, tá? Eu também achei, eu vou negar, eu não vou negar, não. Mas é só machismo, eu não tenho informação nenhuma. Pois é, mas se o Jorge Jesus está dizendo que ele não tem problema com o Neymar, que fique muito claro aqui, até porque ele pediu para mencionar isso aqui ao vivo no programa, tendo em vista que a gente chegou a debater aqui sobre essa possibilidade. Então, da parte do Jorge Jesus com o Neymar, não tem nenhum problema. Vem aí para saber se ficam à disposição. Alexandre não tem por que não jogar, né? Se reapresenta hoje, tem sexta, tem sábado. Sábado, o dia, né? Porque o jogo é à noite e o jogo é no Rio de Janeiro, não tem nenhum desgaste de viagem. Então vamos ver como é que vai ser essa avaliação aí desses jogadores para pegar o Internacional. Bruno Henrique tem boa chance de voltar a ser relacionado e ficar à disposição do técnico Felipe Luiz. E o Gerson, a depender da atividade que rola no Ninho do Urubu nesse momento, enquanto eu gravo esse vídeo aqui. Obviamente que no próximo vídeo nós vamos atualizar a situação do Gerson. Só uma curiosidade, hoje antes do treino, até publiquei há pouco no meu Twitter, o departamento jurídico do Flamengo, Marcos Mota, Michel Assef Filho e Flávio Williman, esses três que fazem parte do departamento jurídico, o departamento jurídico promoveu uma palestra aos jogadores do elenco profissional para abordar questões de integridade disciplinares fora das quatro linhas. Uma das pautas, inclusive, foi participação em manipulação de jogos, algo que aconteceu recentemente no mundo do futebol. Uma palestra extremamente importante. Mas jogador do Flamengo jamais vai fazer. Gente, o Paquetá está sendo acusado aí, que se for comprovado, todo mundo iria falar, meu Deus, como é que o Paquetá fez isso? Eu espero que não tenha feito, eu torço para que ele não tenha feito e que nada seja comprovado, porque de fato seria uma decepção enorme para mim, porque eu jamais imaginaria que o Paquetá pudesse fazer ou participar desse tipo de situação. Então, palestra extremamente importante, nunca é demais. Eu gosto, por exemplo, quando empresas promovem esse tipo de palestra, o SBT faz isso quando você é contratado, eu acho maneiro demais, bacana demais. Conhecimento nunca é demais, pessoal. Besteira, ele já tem 40 anos. Não, conhecimento nunca é demais. Bote isso na sua cabeça. Para finalizar nosso vídeo, galera, o jornalista Júlio Miguel Neto soltou em suas redes sociais que o Flamengo estuda a contratação de Andrés Pereira. Na verdade, eu vou ler exatamente o que ele botou para eu não cometer nenhum ato errado. Flamengo avalia retorno de Andrés Pereira. O Flamengo estuda a possibilidade de repatriar Andrés Pereira, atualmente no Fulham, diante da crescente preocupação com o desgaste físico de Arrascaeta. Vamos agora aqui, galera, para um corte aqui do Fala João Guilherme aqui, trazendo aí novidades também aí de Andrés Pereira. Outro assunto, alô nação rubro-negra. Vamos conversar com a maior torcida do mundo. Tudo bem, nação Mengão? Estaremos juntos, hein? Final de semana, Flamengo TV,
Flamengo Internacional, abertura do Campeonato Brasileiro, aqui para o Brasil, super transmissão da Flamengo TV com pré-jogo com a Dani Boaventura, pós-jogo com o Emer Show. Eu estarei narrando, transmissão em áudio aqui para o Brasil, mas com muitos detalhes. E a minha narração. Para fora, Campeonato Brasileiro, jogos que o Flamengo é mandante, então 19 jogos, você vai ter a chance de ver o jogo com a minha narração e com imagens na Flamengo TV.live. Para você que é de fora do Brasil, está morando fora do Brasil, está fora do Brasil, quer ver o jogo? Digite aí na sua barra de endereço, isso aqui, ó, que eu vou escrever agora. Ó. Fácil. Isso aqui, ó. Isso aqui que você tem que digitar lá na barra de endereço, se você está fora do Brasil, vai lá no seu computador, digita isso aí. Você vai cair nas opções lá de pacote, jogo avulso, todos os jogos e tal. Fora do Brasil, transmissão do Mengão no Campeonato Brasileiro como mandante, com a minha narração na Flamengo TV. Fora do Brasil, hein? Com imagens. Aqui no Brasil, com áudio rolando. Mas vamos voltar aqui. Detalhe é o seguinte, Arrascaeta, grande jogador, um dos maiores da história do Flamengo, mas tem sido comum nos últimos anos Arrascaeta estar machucado. Ele tem sofrido com muitas lesões e isso aí tem causado problemas. Arrascaeta é um jogador de 30 anos, né? Ele já vem apresentando um desgaste físico e uma fragilidade muito grande. E é claro que o departamento de futebol do Flamengo, principalmente o Boto e o Felipe Luiz, já observaram que num calendário puxado, minha gente, o Flamengo, se for longe em todas as competições que ele irá disputar, o Flamengo ele pode bater ali 85, quase 90 jogos no ano. E não dá para ter só um meia, no caso o Arrascaeta, e um jogador que tem apresentado uma sequência de lesões. Ele fica muitos jogos fora, volta, joga, fica fora, não jogará sábado contra o Internacional. É dúvida para o jogo contra o Deportivo Táchira na outra quinta-feira, a estreia da Libertadores da América. Então o Flamengo está de olho no mercado. E hoje surge a informação de que Andréas Pereira, lembra dele, né? Pois é, torcida do Flamengo, lembra do Andréas que passou pelo Flamengo. Infelizmente ele ficou marcado por um lance naquela final da Libertadores contra o Palmeiras, ele errou, escorregou e o Davidson fez o gol do Palmeiras, mas é um jogador que nós podemos dizer que, claro, tirando esse lance histórico, ele teve uma boa passagem pelo Flamengo, ele é bom jogador, e eu diria até que ele jogou na posição errada, porque ele é meia, ele joga mais avançado, só que naquela época o Flamengo tinha Everton Ribeiro e Arrascaeta, dois jogadores intocáveis. E aí ele falou, porra, vou ter que voltar um pouquinho e vou ter que virar volante, né? Deu no que deu. Ele estava lá atrás e tal. E, inclusive, ele jogou muito bem aquela partida contra o Palmeiras. Talvez tenha sido o melhor em campo. Ele é uma opção para o Flamengo. É um jogador que sempre declarou uma paixão pelo clube, é torcedor do Flamengo. O Palmeiras tentou a contratação dele agora, de tudo quanto foi jeito, hein? Olha aqui. Tem várias notícias aqui dizendo que o Flamengo estuda a contratação do Andréas Pereira. É uma possibilidade, tá, gente? Não é apenas o Andréas. O Andréas é uma possibilidade, é um nome. E como ele é um jogador que já passou pelo Flamengo, que gosta do Flamengo, que a torcida conhece e é um meia, ele se encaixa exatamente no perfil que a diretoria do Flamengo está procurando um outro meia.
Ele é um jogador de 29 anos, né? Nasceu na Bélgica, o pai dele brasileiro, estava jogando na Bélgica, né? O belga Andreas Pereira, que hoje tem um valor de mercado de 20 milhões de euros. 20 milhões de euros. O Fulham, equipe dele, o valor de mercado é de 20 milhões de euros e ele tem contrato. Né? Esse é o valor de mercado atual. Ele jogou no Flamengo. Ele era do Manchester United, né? O Flamengo tentou primeiro adquiri-lo, mas depois houve uma pressão muito grande por causa do erro na Libertadores e o Flamengo não fez isso. E aí ele foi negociado pelo Manchester United com o Fulham por 9 milhões e meio de euros. E ele vem jogando muito bem. Ele tem sido um dos principais meias da Premier League nesses últimos anos. Ele chegou lá na metade de 2022 e tem jogado muito bem, se valorizou, vale 20 milhões de euros. Eu me lembro que ele se despediu do Flamengo ajudando o Flamengo. Ele fez um gol contra o Tolima, lá na Colômbia, um gol que ajudou o Flamengo a se classificar e a seguir na Libertadores da América, que acabaria sendo campeão. Andreas Pereira é um nome, é uma possibilidade, mas tem esse detalhe que eu falei aqui para vocês. O contrato dele vai até o meio de 2026 e para tirar ele de lá, o Palmeiras chegou a oferecer esse valor aí, de 20 milhões de euros, mas não deu negócio. Então, é uma pedida alta por um jogador já de quase 30 anos, que tem muita qualidade técnica. E aí a opinião da galera? Andreas Pereira, um dos melhores meias hoje em dia. Ele realmente é um cara que vem se destacando na principal liga do mundo, que é a Premier League, e jogando numa equipe pequena lá, né? Tem isso. Tomara que o Flamengo contrate o Andreas, Jefferson Flá. Já passou da hora do Andreas voltar ao Flamengo. Joga muita bola e ajudará o Flamengo na conquista de muitos títulos. Eu acho que ele, como meia, ele é uma reposição excepcional para o Arrascaeta. E ele é um cara que não tem o histórico de lesões do Arrascaeta. Ele não se machuca tanto quanto o Arrascaeta. Rapaz, o Boemia está dizendo aqui que o Palmeiras ofereceu 29 milhões de euros e não teve conversa. E eu, sinceramente, eu acho também que ele não estava muito afim de vir para o Palmeiras. Né? No caso do Flamengo, acho que seria diferente. Ele teria uma vontade maior de jogar. Né? Marco Moraes, Garro ou Andreas Pereira? Olha, são dois excelentes jogadores. Né? Bela pergunta. Um joga aqui no futebol brasileiro, argentino. O outro jogou aqui bem. Na Europa vem vivendo um bom momento. Eu acho que o Andreas Pereira é um jogador de um nível superior ao Garro. Mas o Garro é muito bom jogador. É muito bom jogador. O Flá Sincero não gostou, não. O Garro é bom jogador, rapaz. O Garro, inclusive, ele lembra muito o Arrascaeta, assim. Eu acho que seria um meia, uma reposição para o Arrascaeta excelente. Mas eu acho que o Andreas é superior, não tenha dúvida. Andreas, muito melhor, sem dúvida. É um nível acima do Garro. Não há dúvida. É um outro nível de jogador. Né? Mas o Garro é bom jogador. Eu acho. O Pedro está quase voltando. Pedro é uma outra coisa. Né? Pedro é centroavante, é homem de área. Estamos falando de um meia. O cara que vai dar o passe para o Pedro fazer o gol. Esse cara é o Arrascaeta. Mas ele tem muitas vezes ficado de fora. O Jorginho pode vir, pode dar uma reconfigurada no meio-campo do Flamengo, um pouco de La Cruz, que é outro jogador que também... Isso aí, nação, ficamos por aqui. Esse foi mais um corte aqui do nosso canal, galera, Mundo Fla React.
neste sabadão, nessa sexta-feira, dia 28 de março de 2025, trazendo para vocês informações diárias do Mengão. Galera, ele está aqui na descrição desse vídeo o link do canal oficial aí, do canal Fala João Guilherme, para deixar os créditos, direitos autorais. Então, se você não é inscrito aí no canal aí do nosso amigo aí, Fala João Guilherme, se inscreva no canal dele, galera, que tem muitas notícias e informações aí do mais querido e amado do Brasil, Flamengo.